Capítulo 2. Modernizando a Igreja. Desfiando essas maravilhas, o católico liberal se animou deveras. Garantia que não teríamos como lhe responder, já que falavam por sua boca a razão, a fé e o espírito do tempo. Ninguém contestava que estava com o espírito do tempo. Quanto à matéria de razão e da fé, não deixaram de tecer-lhe objeções, mas ele dava de ombros e procurava sempre a última palavra. É verdade que as enormidades e as contradições não lhe custavam dizê-las. Sempre repetia a mesma sentinela e exclamava que era católico, filho submisso da Igreja, mas também homem do século, membro da humanidade envelhecida e madura, já na idade de governar a si mesma. Aos argumentos históricos respondia que a humanidade envelhecida é um mundo novo ante o qual a história não pode provar mais nada, o que não o impedia, logo que se desse a ocasião, de explorar o argumento histórico. Contra as palavras dos santos padres, ou opunha outras palavras, ou dizia que se dirigiam para seu tempo e que devemos pensar e agir conforme o nosso. Ante os textos da Escritura, valia-se dos mesmos recursos, ou dela retirava textos que pareciam contrários, ou fabricava glosas em apoio ao sentido que lhes queria dar, ou, enfim, afirmava que eram bons para os judeus e seu estadinho particular. Não se embaraçava menos com as bulas dogmáticas da corte romana. A bula Una Sancta de Bonifácio VIII fazia-o sorrir. Ele tinha a pretensão de que fora revogada ou reformada. Afirmaram-lhe que os papas a inseriram no corpo do direito e que está lá para sempre. Respondeu ele: ela é bem velha, quanto o mundo já mudou desde então. Também achou que as bulas In Cena Domini e subsequentes são igualmente velhas demais. Elas são, disse ele, fórmulas disciplinares feitas para aquele tempo, mas hoje não tem mais razão de ser. A Revolução Francesa enterrou essas regras junto com o mundo que elas oprimiam. O constrangimento foi abolido. Atualmente o homem é capaz de liberdade, ele não deseja outra lei. Esse regime que lhes abala a fraqueza, prosseguiu ele, sublino. É, contudo, aquele que salvará a Igreja, o único que pode fazê-lo. Além disso, o gênero humano se levanta para impô-lo. Ele já o impôs. Logo, é bom anuir. Vejo se quem quer que seja pode opor o que quer que seja a essa força triunfante, mesmo que alguém queira, mesmo se alguém, à exceção de vocês, sonhe com isso. Católicos intolerantes, vocês já são mais absolutos que Deus Pai, que criou o mundo para a liberdade, mais cristãos que Deus Filho, que quis estabelecer sua lei somente por meio da liberdade. Eles mais católicos que o Papa. O Papa, ao aprovar as constituições modernas, que são inspiradas e cheias do espírito de liberdade, consagra-as. Afirma que o Papa, o Vigário de Jesus Cristo, aprova essas constituições, pois ele permite que vocês jurem por elas, obedeçam-nas e defendam-nas. Ora, nelas está a liberdade de culto, nelas está o ateísmo de Estado. É preciso que vocês passem por essa mudança, e sem dúvida hão de passar. Então por que tantas lutas? Sua resistência é vã, seus lamentos, além de serem insensatos, são funestos. Eles atraem o ódio sobre a Igreja e nos entravam deveras. Nós, os liberais, que vamos salvá-los, tornando nossa sinceridade suspeita. Em lugar de atrair a derrota certa e provavelmente terrível, corram para a liberdade, saúdem-na, abracem-na, amem-na. Ela será uma amiga boa e fiel e lhes dará mais do que poderiam um dia conseguir. A fé apodrece sob o jugo da autoridade que a protege. Obriga a se defender, a fé se erguerá. O ardor da polêmica lhe restituirá a vida, que não empreenderá a Igreja quanto tudo puder fazer. Quanto não tocará ela o coração dos povos quando eles a virem abandonada pelos potestades do mundo, vivendo unicamente do seu gênio e das suas virtudes. Em meio à confusão de doutrinas, ao esfalecimento dos costumes, só ela aparecerá como pura, só ela confirmada no bem. A Igreja há de ser o refúgio, o último refúgio, o bastião inexpugnável da moral, da família, da religião e da liberdade. Capítulo 3. O atrativo do erro. Tudo tem limites, e o fôlego do orador encontrou os seus. Como afinal de contas ele nos interessava, se não pela novidade das doutrinas, ao menos pela franqueza da exposição. Deixamo-lo continuar sem interrupções. Ele mesmo se interrompia, pois os pulmões já estavam sem ar.
Alguém aproveitou a interrupção para lhe demonstrar o vazio daquelas máximas, a incoerência daqueles raciocínios, a nulidade daquelas esperanças. Ele escutava com fisionomia de um homem que se ocupava menos em pesar o que se dizia que em encontrar argumentos em contrário. Devo confessar que seu adversário, embora firme e cheio de bom senso, não me dava segurança. De certo, ele dizia coisas excelentes e irrefutáveis. Todos os assistentes estavam, de todo o coração, de acordo com ele. Eu estava com ele, de todo o coração também, mas em espírito eu ampliava a cena e convocava outro público, e logo sentia dolorosamente a impotência profunda daquele raciocínio. Nessas matérias, quem decide a questão é a multidão movida e arrastada por impulsos sentimentais. Para ela, a razão é um peso insuportável. A multidão obedece às paixões e é uma destruição. Quando seu instinto adivinha que se trata de alguma destruição, ela aplaude. E a igreja é algo realmente grande para se destruir. Assim se explica o sucesso das heresias, todas elas absurdas, todas elas combatidas com razões inexpugnáveis, todas elas triunfantes sobre a razão durante algum tempo, que para a maioria teve longa duração. A humanidade enfraquecida pelo pecado inclina-se naturalmente ao erro, e o erro tem propensão à morte, ou melhor, o erro é a morte. Esse só fato evidentíssimo demonstra que o poder é obrigado a confessar a verdade e a defendê-la com a força que a sociedade lhe deposita nas mãos. A sociedade só pode viver nessa condição. Ela jamais tentou outro estilo de vida. Nenhum sábio pagão ideou um chefe de Estado que não fosse o defensor, armado e resoluto da verdade e da justiça. Jetro deu este conselho a Moisés: escolhe entre todo o povo homens capazes e tementes a Deus, que amem a verdade e que aborreçam a avareza. Faze deles tribunos e centuriões. E Cícero, no outro extremo do mundo antigo, escreveu: um estado, qual uma casa, não pode existir se não se recompensam os bons e não se punem os maus. É da essência do governo o dever de apoiar a justiça e, por conseguinte, de confessar a verdade, independente das constituições e das formas políticas. Ao ameaçar o povo rebelde, disse-lhe Deus: eu te darei um rei no meu furor, e eu o tirarei na minha indignação. A escritura toda está cheia dessa luz, mas quando domina a ignorância, que importa a razão divina e a humana? Do seio da multidão se arvora não sei que névoa que obscurece até as inteligências superiores. Encontram-se sábios em abundância que só conseguem enxergar mais claro sob a luz dos incêndios ateados. Quando se estuda esse fenômeno, ele se mostra tão estranho e terrível que é força reconhecer que nele há algo de divino. É a explosão da cólera divina. Ela explode, triunfa e pune ao longo desprezo à verdade. Capítulo 4. Nem católico, nem liberal. O liberal recuperou o fôlego, e tendo respirado, retomou seu discurso, e vimos que o que dissemos não lhe fez nenhuma impressão, se é que o escutou. Ele reforçava as palavras que já havia dito em abundância. Nada de novo. Fora mais uma mistura espessa de argumentos históricos contra a história, de argumentos bíblicos contra a Bíblia, de argumentos patrísticos contra a história, a Bíblia, os padres e contra o senso comum. Ele deu testemunho do desdém, diria mesmo da aversão que vota às bulas de soberanos pontífices. Perdeu-se nas mesmas ênfases e nos mesmos vaticínios. Alegava ainda ao mundo novo, a humanidade emancipada, a igreja adormecida e prestes a despertar e rejuvenescer seus símbolos. Morto o passado, radioso o futuro. A liberdade, o amor, a democracia, a humanidade misturavam-se naquele discurso como os falsos brilhantes que as damas atualmente espalham sobre os cabeleiras falsas. Nada disso parecia mais claro ou mais verdadeiro que da primeira vez. Percebendo isso, ele nos disse que íamos nos separar do mundo e da igreja viva, que bem saberiam se separar de nós também. Nós, os malditos, finalmente foi embora, deixando-nos consternados com aquela loucura. Cada um exprimiu a tristeza e apresentou algumas razões contra tantas extravagâncias. Eu também, de certo, fiquei triste como os outros, por ver um homem tão garboso e empedernido em um erro tão grande. Mas, enfim, já que não havia jeito, digo que não me aborreci com o espetáculo nem com a lição. Até então, não havia visto um católico liberal puro, mas só os mesclados com o antigo católico integral, isto é, com o intolerante. Eu jamais havia escutado a tese inteira, cuja fisionomia particular sempre toma
uma forma que pode desagradar o partido. Aquele entusiasmo acabava de me revelar, juntamente com a tese exterior, a sua gnose. Além disso, eu já dominava a fundo o que era um católico liberal, já sabia de cor os sofismas, as ilusões, as obstinações, a tática. Infelizmente, nada daquilo era novidade. O católico liberal não é católico nem liberal. Com isso quero dizer, sem duvidar de sua sinceridade, que ele não conhece a verdadeira noção nem de liberdade nem de igreja, mas por mais católico liberal que seja, seu caráter é bem conhecido, e nos seus traços igualmente reconhecemos uma personagem antiquíssima e muito frequente na história da igreja, o sectário. Eis seu nome verdadeiro. Capítulo 5. A ilusão sedutora. Não se deve desdenhar de tal inimigo, mesmo que ele só se aprovisione de quimeras. Há quimeras que a razão não deve defrontar sozinha. Não a quimera, mas a cumplicidade das almas derrotaria a razão. As almas estão doentes de uma doença terrível, a fadiga e o terror ante a verdade. Nas almas ainda cristãs, tal doença se manifesta pela ausência de horror à heresia, pela complacência contínua com o erro, por certo gosto das armadilhas que ela prepara e por uma inclinação vergonhosa e frequente de se deixar cativar. Esse mal não vem de hoje, ele reside no coração humano. Gostaria de ser cativo, diz Santo Agostinho. O padre Faber descreveu a fisionomia política da heresia nos tempos atuais. A sereia liberal esconde a cauda de peixe, exibe seu rosto florido e com a cruz à mão. Ela atrai facilmente para a beira do abismo, encanta a visão, a razão, o coração. Se não nos vale a fé firme, isto é, a fé obediente, somos capturados. É preciso vigiar-se cuidadosamente para se conservar sempre o mesmo, para que dentro em pouco não se transforme em outro. Na atual atmosfera, o canto da sereia encontra perigosos ecos. Várias das máximas ditas liberais são ilusórias e dificílimas para quem não lhes opõe o contraditório absoluto. Ora, só a fé apresenta respostas absolutamente vitoriosas, só ela tem cartas de valor mais elevado. Já seria rico torcer o sentido das palavras. A traição, as palavras completa em um espírito secretamente tentado, a ruína dos princípios. Não esqueçamos que a heresia sobrepuja-se no afagar todas as fraquezas e transforma em seta todas as cobiças. O catolicismo liberal é um hábito muito cômodo. Hábito da corte, hábito da academia, hábito da glória. Ele pinta com as tintas do orgulho sem transgredir os conselhos da prudência. Entra na igreja e circula nos palácios e até nas tabernas. Quantas vantagens e parecem custar tão pouco. Aceitam-se algumas palavras liberais, repudiam-se outras tantas palavras intolerantes, ou ainda menos, um viva para este aqui, um grunhido para aquele lá. Não precisa mais que isso. A Igreja Liberal não exige outra profissão de fé. Pronunciam-se algumas palavras sacramentais e boa parte do caminho já se percorreu. Esse simples deslocamento de palavras efetua velocíssimo um deslocamento imenso de ideias. Para a tese liberal triunfar, basta que um advogado hábil saiba lançar um véu de belas ilusões sobre a nudez da consciência já interessada em se enganar a si mesma. O verdadeiro se torna o falso e vice-versa. Permite-se dizer e repetir enormidades. Já não se encontra dificuldade em admitir que, há um século, as coisas mudaram bastante. Assim na terra como no céu, que na terra anda uma nova humanidade, no céu um Deus novo. Eis o caráter da heresia, formal ou implicitamente. Toda heresia profere essa blasfêmia. Paremos por aqui um instante. Capítulo 6. A humanidade envelhecida. Detenhamo-nos à porta de uma igreja. Entre os fiéis que acabaram de assistir à missa, juntemos ao caso 50 homens e depois voltemos os 25, 30 anos. Veremos que a maioria dos que reunimos ou não eram homens há 30 anos ou vagavam fora da verdade. Aproximadamente, esse é o caso de todos os viventes. Em termos de fé, podemos afirmar que a maioria dos homens ou não nasceu ou já morreu e só serve para transmitir a morte. Essa multidão de crianças, de larvas e de cadáveres é a humanidade envelhecida e senhora de si, perfeita e acabada. De agora em diante, ela está na posse plena da razão, do esclarecimento, da justiça
Enfim, está capacitada para se governar a si. Se Deus ainda pretende governá-la, ele o fará com mais cuidados que outrora, com leis que lhe inspirará diretamente o que ela saberá encontrar sem ele, e cujo segredo, em todo caso, já não pertence mais à sua velha igreja. Os padres disseram que a igreja não envelhece, ecclesia insensibilis, mas os mesmos padres são velhos e a igreja envelheceu. Ela está caduca. O Espírito Santo, que não pensa mais o que antes pensava, já não revela à igreja o que está pensando. Ela não conhece mais. Portanto, o Espírito Santo mudou de trilha. O Deus eterno se tornou outro, como outrora se tornou a humanidade, para quem os antigos caminhos não servem mais. Implicitamente, o liberalismo católico adota esse ponto de vista, protestantíssimo, sobre a vitalidade das Sagradas Escrituras e sua inspiração e interpretação pela Igreja. Ele propõe que engulamos tais impertinências se não quisermos ver o gênero humano se retirar da nossa presença. E, dando o exemplo, retira-se, mas ao se separar, acusa a Igreja de separar-se ela, mais um novo traço de heresia. Capítulo 7. Uma religião fácil. Não afirmo que os católicos liberais são heréticos. Em primeiro lugar, seria preciso que eles o quisessem ser. De muitos deles afirmo o contrário. De outros já não sei e não me cabe julgar. Quando for o lugar e o tempo, a Igreja se pronunciará. Mas quaisquer que sejam as suas virtudes e a boa vontade que os anima, acredito que eles nos trazem uma heresia, uma das mais perniciosas que já se viu. Não sei se o mundo há de se livrar dela. Eu duvido. O liberalismo católico e o espírito do mundo são consanguíneos. Ambos se encontram ao final da ladeira. O que há nesta vasta corte de ateus, deístas, ecléticos, ignorantes e pretensos pesquisadores são consciências fracas que só se perdem em uma religião cômoda, tolerante. Até na igreja, talvez nos deparemos com gente fatigada, tentada, amedrontada, que não quer ser apóstata, declarado, nem romper de todo com o mundo. Na Itália, vemos excomungados que se obstinam em celebrar a missa e que protestariam sinceramente se alguém, há 5 ou 6 anos, lhes anunciasse tal queda. A heresia que não nega de todo a verdade, que não afirma inteiramente o erro, escava um leito para ecoar as águas vãs que se precipitam de 2 vertentes opostas, e assim engrossam a corrente. Capítulo 8. A rocha de Pedro. Se a heresia transborda, só um terreno não submerge, só um é o refúgio, a pedra. Tu és Petrus, et non prevalebunt. Ela não é uma pedra rolante, diz o bispo de Tule, que agora está em um lugar, que ontem estava noutro e que amanhã vai estar em outro. Não é também uma pedra inconsistente, que os homens possam talhar à vontade. A pedra tem lugar, matéria, forma e é toda imutável. A pedra não se amolda ao tempo para ser de seu tempo. Alguns repetem facilmente que a igreja deve ser de seu tempo, sem querer ofender. Isso é, no mínimo, uma ingenuidade. A igreja é sempre de seu tempo, sempre foi e sempre será, porque ela é de todos os tempos. Se é isso que eles querem dizer, estão sendo pródigos em palavras inúteis. Infelizmente, na gnose liberal, tais palavras insignificantes recebem um sentido medonho. A igreja deve ser de seu tempo, mesmo que o tempo não queira que ela exista. Como consequência natural, também Deus deve ser de seu tempo. Ou seja, Deus deve escoar com a areia da ampulheta, terminar após 1 hora e só recomeçar se a mão do homem se dignar a inverter as âmbulas. Em outras palavras, não há igreja e o homem cria Deus. Essas fórmulas caracterizaram a época que as aceita. Verdadeiramente atravessamos uma orgia de estupidez. Saiamos disso, agarremo-nos ao imutável, impiedosamente negado e insultado. Pedro é o eterno rochedo, e esse rochedo prefigurado nas Escrituras é a montanha da salvação, a montanha onde praz a Deus habitar. Dirigindo-se a Simão e tornando-o Pedro, disse Nosso Senhor: Tu és, como ele mesmo disse de si, sum qui sum. Foste escolhido por um desígnio eterno para uma obra eterna. Está feito desde sempre. Pedro, os Christi, diz eternamente a palavra divina. Pedro é eternamente a pedra fundada por Deus, a montanha onde praz a Deus habitar. Assim quis Deus, assim fez Deus, e o que fez Deus ninguém desfaz ou faz melhor.
Ora, a que título reside Deus nessa montanha por ele criada, nesse rochedo mais duro e duradouro que tudo quanto há na terra? Como rei. Aqui o liberalismo definitivamente se arrebenta.